Para iniciar os trabalhos, anuncio o 6º painel deste seminário com o tema Fundo Amazônia. É convidado, portanto, para liberar os trabalhos, o moderador, excelentíssimo senhor embaixador Inácio Ibanes, representante da União Europeia no Brasil. Por favor, uma salva de palmas. Gostaria de convidar também os debatedores, o excelentíssimo senhor embaixador da Noruega no Brasil, senhor Odd Magni. Por favor, uma salva de palmas para recebê-lo. O excelentíssimo senhor embaixador da Espanha no Brasil, senhor Fernando Garcia Casas. E participará também deste debate o senhor Frederico Lamego, superintendente de negócios internacionais da Confederação Nacional da Indústria, o CNI, e representante do Instituto Amazônia 21, que participará remotamente. Neste momento, passamos o comando dos trabalhos ao senhor Inácio Ibanes, moderador deste painel. Bom dia, good morning. Hoje vamos falar 3 idiomas. Vai ser o inglês, o português e o portunhol, que é outra língua bem conhecida aqui na região. Bom dia para todos, é um grande prazer participar neste painel, que eu acho que vai complementar muito bem o resto dos painéis de ontem e os que vamos ter hoje, logicamente, durante este dia. A ideia hoje é poder apresentar, estivemos vendo durante estes dias, toda a problemática da Amazônia, as oportunidades também que a Amazônia oferece, e hoje queremos apresentar neste painel como a comunidade internacional, com 2 colegas que vão ter a possibilidade de apresentar o que seus países estão fazendo aqui, mas que é representação do que todos queremos realmente fazer para apoiar os esforços da Amazônia, para os projetos, esforços em favor da Amazônia, e também vamos ter, como não, o setor privado, que tanto em nossos países como aqui no Brasil é sempre um parceiro bem essencial. Então, hoje vamos ter conosco o embaixador da Noruega, o embaixador Odd Magne Ruud, vamos ter o embaixador Fernando García Casas, o embaixador da Espanha, e, como falava, vamos ter o Frederico Lamego junto com nós aqui. Ele vai estar através da tela, que hoje em dia é uma das formas também de ter este tipo de relacionamento e que, sem dúvida, nos permite ter mais pessoas dentro desta sessão. Então, como falava, hoje a ideia é ouvir aos embaixadores, ouvir ao sector privado com as ideias que eles têm, as capacidades, as possibilidades de contribuir. Com uma ideia muito clara para nós, para a comunidade internacional em geral, se eu posso falar em nome deles, realmente o desafio que as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade nos confrontam são desafios globais. Não, ninguém vai, é um pouco como acontece também com o Covid, ninguém vai sair sozinho disto, temos que sair todos juntos, trabalhando juntos. E a ideia da comunidade internacional, e muito em particular da União Europeia, dos seus Estados-membros e de países tão associados à União Europeia, como é o caso da Noruega, é realmente aportar a nossa contribuição e tentar de ajudar nesta mesma direção. Então, vou começar já diretamente, porque aqui hoje é importante que falem eles, eu vou falar muito menos, somente depois na parte das perguntas. Vou fazer uma introdução de cada um dos nossos palestrantes, vou deixar a eles fazer a sua apresentação e depois vamos ter um tempo também para as perguntas, respostas, que sempre é, nestes eventos, eu diria, a parte mais interessante, porque logicamente dá oportunidades a todos vocês que nos acompanham aqui neste belo lugar, Belém do Pará, mas também os que nos acompanham através das redes, poder ter a possibilidade de fazer as perguntas que vocês considerem que são importantes. O primeiro palestrante é um bom amigo,
o embaixador da Noruega, chegou relativamente recente aqui no Brasil, mas já está trabalhando de uma forma bem intensa. Eu diria que já conhece quase tudo e, logicamente, para nós, para a União Europeia, eu falava disso. A Noruega é um país que está muito próximo de nós, é um país associado em muitíssimas coisas. Eu digo que são quase da família. Eles ainda, imagino que têm algumas dúvidas sobre entrar ou não entrar na família, mas, bom, para nós são realmente parte dessa família europeia. E neste âmbito, sobretudo no âmbito das mudanças climáticas, do meio ambiente, eles são grandes líderes. O embaixador Odd Magne Ruud tem uma longa experiência, é um diplomata de carreira no seu país, teve trabalhos também no sector privado, que eu acho que também é sempre uma parte bem enriquecedora do trabalho dos colegas. Trabalhou nas embaixadas tão importantes como a embaixada em Washington, a embaixada em Beijing. Teve também postos bem importantes no seu ministério, foi chefe do gabinete de um comissário das minorias nacionais na OSCE, que é uma organização de cooperação dentro da União Europeia, foi vice-diretor-geral no Ministério do Desenvolvimento no seu país, diretor-geral do Departamento de Assuntos Internacionais na oficina do primeiro-ministro, que é sempre uma responsabilidade importante. Teve, vamos dizer, essa experiência do setor privado. Foi depois senior advisor, ademais nas secções de energia, clima, segurança alimentar, no Ministério de Relações Exteriores da Noruega. E agora é o embaixador do seu país aqui no Brasil. Odd Magne, the floor is yours. Here, whatever you want. You choose. Thank you, Ignacio. Obrigado, Ignacio. That was very nice. Thank you for the nice words. Eu falo pouco português, mas é melhor para nós todos que eu fale em inglês. Okay. Thank you all for inviting me to this important forum. I'm asked to speak about the Amazon Fund, and I would like to make 4 basic points. Firstly, that this was a Brazilian idea. Brazilian agreement, Brazilian results. Secondly, a little bit how we came to support the fund. Thirdly, that we are very proud of the results of the fund. And fourthly, and whether we can, in fact, reopen the fund. So, okay, better? Okay. O Brasil cuida, o mundo apoia, todos ganham. That is the motto of the fund. And its original rationale was similar. Brazil proposed, the world supported, and everyone benefited. The fund was proposed in 2007. And later, in 2008, it was created as a pioneering initiative to raise voluntary contributions and payments for results in Brazil's efforts to stop deforestation. The support of this idea came as a response to Brazil's willingness to tackle deforestation through science-based policies. Some things were decisive. Having a trustworthy institutions like Bendes assigned to be the fund's manager, and having the oversight and participation of a knowledgeable civil society, including industry like CNI. All these contributed to the engagement of international donors. The fund has become a global reference point for climate biodiversity, result-based fund. It is an innovative mechanism of financial recognition and compensation for the reduction of deforestation in the legal Amazon. In June 2019, the governance of the fund were altered by the Brazilian government, affecting the approval of new projects and contributions. Since its creation in 2008, the Amazon Fund has received approximately $1 billion. And Norway remains the main donor of the fund, accounting for about 94%
Germany has about 5-6, and Petrobras 0.5. So, how did a faraway country like Norway come about to support the fund? So, parallel with the idea coming up here in Brazil about the fund, our Prime Minister at the time, Jens Stoltenberg, now the Secretary General of NATO, was very intrigued with the findings of Lord Nicholas Stern's report on the economics of climate change, 2006. And Stern pointed to the need to rapid and substantial emission reductions in the land use area. That was the main findings in the Stern report. Science showed that it was key to work on land use to limit temperature increase in the short run, while waiting for its other sectors to up their game. The Stern report laid then foundation for Norwegian engagement at scale. At the same time, there were very much activity within Norwegian voluntary sector, and especially two Norwegian NGOs were involved with deforestation, understood that this was the right moment to push for a substantial pledge towards the government of Norway. And the message was that tropical forests are essential to life on the planet, guaranteeing fresh water, underpinning agricultural production, climate resilience, and pollination, among other ecosystem services. In short, tropical forests are indispensable. Elas são responsáveis para reduzir o aquecimento global. E eles acharam que seria urgente a Noruega e outros países, junto com empresas, para apoiar a redução do desmatamento. Então, essas ideias foram discutidas em 2008. E eu falei com uma das principais pessoas dessa época, e ele se reuniu com os brasileiros em 2008, e foi aí que começaram o Fundo do Amazonas. Então, nas eleições recentes, há 2 meses atrás, lá na Noruega, todas as questões foram um tópico muito relevante. E o novo governo já deu muita ênfase para continuar essas iniciativas do desmatamento e também para a nossa economia. Nós sabemos que nossos recursos são basicamente de petróleo, mas estamos indo para a parte verde e fazendo o melhor que podemos. Então, deixa eu falar um pouco sobre os resultados do fundo. Temos muito orgulho dos resultados que foram apresentados nos últimos 10 anos de forma ativa no fundo. E a palavra-chave é contribuição. Isso contribuiu baseado nas decisões brasileiras, políticas brasileiras feitas pela sociedade civil. E eu gostaria de destacar que nós temos muito orgulho de toda a cooperação que existe com o Brasil e os resultados com o Fundo do Amazonas. Muitos países, na verdade, hoje querem aprender e replicar esse fundo. É uma iniciativa pioneira. Eu acho que foi o primeiro tipo de iniciativa de pagamento em relação ao desmatamento. E é muito importante destacar que esses resultados são brasileiros. Isso demonstra ao mundo que um grupo de interesses engajados consegue produzir resultados. Eu gostaria de destacar uma das coisas. A bioeconomia é uma palavra que todos falam hoje. E a indústria concorda que uma floresta é muito importante para os negócios. Então tenham isso em mente. Isso não é uma opinião, isso na verdade é o que é apoiado pelos dados. Dos fundos do Amazonas, todos os projetos apoiados até 2020, mais da metade, 500 milhões de reais foram investidos em produções sustentáveis. Produções sustentáveis são bioeconomia, e a bioeconomia é uma floresta em pé. Os resultados até então, eles precisam ser replicados, escalonados, e precisam que a indústria os apoie. Talvez mais importante, eles demonstraram os benefícios e a capacidade para trazer todos esses jogadores e pessoas para promover o desenvolvimento sustentável e reduzir o desmatamento. Isso não são resultados noruegueses.
Essas decisões foram tomadas baseadas em ciências e por brasileiros, baseados em políticas brasileiras também, já que isso é um fundo público. Isso precisa de responsabilidade e transparência também do nosso lado. Alguns dizem que o fundo é o mais coordenado no mundo, mas nós também concordamos que tem espaço para melhorias. Nós temos o foco também do que precisa ser melhorado, e isso também nos demonstra excelentes resultados que o fundo alcançou. E como todos vocês, nós temos os fundos para ver o trabalho que é necessário ser implementado. Dessa forma, o meu quarto ponto. E o futuro? E o futuro do fundo? Bem, vocês estão cientes que o fundo ele está sendo implementado. Tivemos alguns desacordos com os contratos, estamos dialogando para ver como podemos manter esse apoio baseado no que foi mutuamente acordado e entendido. O nosso contrato com o Brasil especifica que os dois países precisam concordar em qualquer uma das mudanças feitas no gerenciamento do fundo, tanto da Noruega quanto do Brasil. Nós temos um diálogo muito positivo com o vice-presidente Mourão, e essa participação do lado mostra a importância do fundo. O envolvimento da sociedade civil no fundo é parte do que foi designado pelo Brasil, e uma de muitas razões pelo qual essa proposta foi muito boa em 2008. Esse é um ponto muito relevante. Eu espero que nós conseguimos reabrir esse fundo em um futuro não distante. Para que isso aconteça, nós estamos discutindo 3 pontos. A redução substancial no desmatamento na Amazônia, baseado em um plano concreto e uma estrutura governamental que Brasil, Alemanha e a Noruega concordem. Politicamente, seria muito difícil para o governo norueguês reabrir o fundo enquanto as taxas de desmatamento estão aumentando. Isso não são critérios novos ou demandas novas, mas tem elementos fundamentais para o acordo inicial brasileiro. E nós estamos prontos para cooperar no futuro com o Brasil. E eu acho que o mundo também quer muito apoiar e trabalhar junto com o Brasil nessa questão, mas precisamos ver compromisso e engajamento e a entrega de resultados concretos em relação ao desmatamento. E nós acreditamos que os fluxos financeiros continuarão vindo com esses esforços. Nós temos algumas empresas que estão investindo com países e estados para reduzir o desmatamento em uma escala e uma coalizão. Nós temos uma iniciativa dos Estados Unidos, europeias, de várias empresas. Nós temos a Amazon, é um dos contribuidores, a Delta Airlines, a Nestlé também e outras empresas grandes que já estão apoiando essa iniciativa. Então, deixa eu concluir e dizer algumas coisas sobre o resumo. Eu acredito que o Fundo do Amazonas trabalhou muito bem e já estabeleceu um exemplo para o mundo. Nós temos muito orgulho de fazer parte disso. E o Brasil também tem que ter muito orgulho no fundo, para o fundo e também ao apoio para reduzir o desmatamento. As iniciativas estão aí para o Brasil de várias formas. Eu também gostaria de dizer que o Brasil substancialmente reduziu o desmatamento antes. Isso mostrou para o mundo como isso pode ser feito. E as instituições que entregam esses resultados também conseguem fazer isso. Nós acreditamos que é possível para o Brasil utilizar o desmatamento sem impactar na agricultura, a produção e o crescimento econômico, de forma mais eficaz, mais lucrativa, para que a floresta possa ser mantida. Nós temos uma demanda rápida, crescente, para produtos sustentáveis na Europa e em outros lugares do mundo. O Brasil tem o conhecimento e as ferramentas disponíveis para garantir um share de mercado nesses mercados verdes. Transparência, rastreabilidade e também nas cadeias de fornecimento serão pontos-chave para garantir essa entrega. Dessa forma, nós vamos conseguir garantir o mercado e investimentos futuros. Muito obrigado. Eu espero que isso dê um pouquinho da visão geral do Fundo da Amazônia, como nós estamos hoje, e que nós estamos muito ansiosos para continuar a cooperação. Muito obrigado.
obrigado. Thank you very much, Otmagne. It has been a very good presentation. And I must say that when I was listening to the conditions that you have to restart the fund, they are quite close to the one, in fact, we are also discussing with the Brazilian government, which for the EU-Mercosur Association Agreement. So I think the price is double. These things are done. The Amazon Fund could come back, and of course, also the EU-Mercosur Association Agreement can go ahead. Dessa forma nós podemos avançar. Isso é outro elemento onde podemos mostrar toda a contribuição que temos com a Noruega. Our second point, and now I'm going back to Portuguese, is going to be a friend of mine. Trabalhamos muito juntos antes de chegar aqui ao Brasil e estamos continuando a trabalhar juntos aqui no Brasil. O meu colega, o embaixador Fernando García Casas, embaixador da Espanha aqui no Brasil. Ele é também diplomata de carreira, tem também uma carreira bem brilhante. Esteve destinado na Embaixada de Tel Aviv, também esteve nos organismos internacionais em Genebra, tem, portanto, uma grande experiência multilateral, mas ainda com postos mais importantes. Também teve um tempo trabalhando no escritório do primeiro-ministro, nesse caso, o primeiro-ministro da Espanha, onde foi diretor do Departamento de Estudos e Relações Internacionais, do gabinete da presidência do governo. Depois teve uma longa experiência, eu acho que foi, sem dúvida, bem rica para seu trabalho atual na Secretaria de Cooperação Ibero-Americana, primeiro como responsável de comunicação desta Secretaria de Cooperação Ibero-Americana, onde o Brasil é parceiro essencial desta organização, e depois trabalhou como diretor do gabinete do secretário-geral ibero-americano entre 2008 e 2014. Então, realmente, dentro do Serviço Espanhol de Relações Exteriores, eu diria dentro do Serviço Europeu, um grande especialista na América Latina, e isso, sem dúvida, é muito importante. Foi também embaixador da Espanha na Estônia, e depois foi secretário de Estado de Cooperação, é o nosso vice-ministro para as questões de cooperação internacional e para a Iberoamérica. Então tem essa conexão tanto do âmbito da cooperação internacional tão importante, como também na relação ibero-americana, onde logicamente com a relação com o Brasil. E agora é o nosso embaixador da Espanha aqui no Brasil. Fernando, você tem a palavra. Bom dia, muito bom dia. Muito obrigado, embaixador e amigo Ignacio, colleague and friends from Norway, embaixadores da Irlanda, da Bélgica, de Luxemburgo, do Chipre, cónsul honorario de Espanha aqui em sua filha, que nos está prestigiando hoje estando aqui, colegas e amigos. Eu acho que mais devo ficar muito agradecido ao embaixador Ignacio e à Câmara Espanhola, Eurocámaras, de fazer parte disso. O título do evento é Amazônia em Loco, mas poderia chamar-se também Amazônia em Movimento, porque uma das coisas que eu testemunhei ontem foi a variedade de soluções, a vontade de ir para frente com muitas mudanças, com muita renovação e, como sempre, como o Brasil sendo um parceiro essencial da região latino-americana e da sociedade internacional. Acho isso ser bem importante. Nós, como espanhóis, fazemos, sem dúvida, parte da União Europeia, então, isso também foi falado ontem, mas também fazemos parte de uma comunidade, o embaixador Ignacio falou dela, da comunidade ibero-americana. O que é isso? Somos os países que falamos português ou espanhol, 22 países soberanos da América e Europa aos dois lados do Atlântico, 19 países na América Latina, 3 países na Península Ibérica. Então, temos 5 secretarias gerais de saúde, educação, justiça, cooperação, e temos também 23 programas de cooperação que tem muito a ver com o futuro. Devo dizer que, do lado do chapéu da União Europeia, é verdade que a União Europeia é o maior parceiro de ajuda ao desenvolvimento, ajuda oficial ao desenvolvimento do mundo, e também a União Europeia fornece o maior número de recursos económicos para a adaptação ao cambio climático. É verdade que nós, junto com outros países desenvolvidos, temos uma responsabilidade histórica por conta das emissões históricas, mas é por isso que queremos contribuir à adaptação e à mitigação da mudança climática.
Como espanhóis, nós temos aqui uma presença, acho, bem importante. No Brasil, temos, além da embaixada, 5 consulados gerais, 8 centros Cervantes. Temos empresas só por falar do Santander aqui mesmo, a Indra, a Acciona, Vivo, muitas que fazem parte da vida diária dos brasileiros, com 180.000 empregos direitos e a responsabilidade social empresarial. Temos 200.000 hispano-brasileiros e achamos que uns 15 milhões de brasileiros têm alguma origem espanhola. Então, é bem simples quando eu falo que nós somos, o Brasil e a Espanha, parceiros, amigos e aliados. Então, por falar de nós, em primeiro lugar, achamos que a luta contra a mudança climática é uma questão de todos, do governo, das empresas, do sector financeiro e da sociedade civil. É isso que estamos procurando na Espanha como uma nova lei de mudança climática e transição energética. Então, agora, daquele plano de resiliência e recuperação da União Europeia, nós vamos dedicar 30.000 milhões de euros, podem fazer €1 é 6,29 reais, então 180 bilhões, para a transição energética. E organizamos, agora fala-se muito da COP de Glasgow, COP26, a COP25, após a renúncia do Chile, foi organizada na Espanha. E achamos que tem 5 coisas bem importantes: uso intensivo de energias renováveis, eficiência energética, mobilidade limpa, renovação e reabilitação urbana, isso inclui o saneamento, e a conservação e restauração dos ecossistemas. Achamos que precisamos de ação rápida e ambição política, e que é verdade que temos que restabelecer a confiança entre o norte e o sul do mundo, e para isso favorecemos aquela dotação de $100 bilhões ano para os países menos desenvolvidos para a transição energética. E também consideramos que mitigação e adaptação têm que ir caminhar juntas. Para aquele fundo em favor dos países desenvolvidos, nós vamos contribuir mais com 1.350 milhões de euros, 50% a mais até 2025, e outras iniciativas no Fundo de Redução da Pobreza, do Fundo Monetário Internacional, o Fundo de Adaptação das Nações Unidas. Então, 4 coisas bem importantes: redução das emissões, adaptação aos efeitos da mudança climática, financiamento para os países mais pobres e, sem dúvida, cooperação internacional. Aqui temos muitos estudos sobre a Amazônia. Eu tive a honra de acompanhar, junto com o embaixador Ignacio, as 2 viagens do vice-presidente Mourão, de um lado a Amazônia mais preservada, daquele lado de São Gabriel da Cachoeira, Pico da Neblina, do outro lado aquela mais entropizada, a Floresta Nacional dos Tapajós, Belo Monte, Altamira, tudo isso. Então, quando você dá uma olhadinha a toda, desde dimensões europeias, a toda aquela Amazônia legal de Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, você mira os dados: 350 trilhões de árvores que estocam 80 bilhões de toneladas de CO2, de carbono, 40.000 espécies vegetais, 427 espécies de mamíferos, 1.294 de aves, 378 de répteis, mais de 400 anfíbios e mais de 3.000 peixes. Se vê uma realidade imensa e complexa, uma realidade que precisa de sustentabilidade, mas também precisa de muito desenvolvimento humano. Temos parte das populações com um IDH baixo, então é preciso fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Um desenvolvimento que seja regenerativo, que não seja predatório. Porque se fazemos caso da OMM, da Organização Meteorológica Mundial, os 7 últimos anos no mundo fóramos mais quentes desde que iniciaram as medições climatológicas. E as emissões globais de carbono em 2021 se recuperaram perto dos níveis anteriores à pandemia. Para chegar a zero de lançamento líquido de carbono na atmosfera em 2050, será preciso cortar as emissões globais de gases de efeito estufa em cerca de 1,4 bilhões de toneladas ano. É verdade que há alguns dados que são preocupantes. Se vemos os dados do PRODES, 10.800 km² foram desmatados em 2020 na Amazônia Legal, que é uma das grandes florestas primárias do mundo, junto com aquelas da China, da Rússia, da Indonésia, da República Democrática do Congo. É verdade
que en octubre de 2020 foran desmatados 836 kilómetros, en octubre de 2021 795,7. Tal, temos alguna coisa mellor. E temos boas noticias. O Código Florestal brasileiro somos dos máis abrangentes, os máis completos do mundo. Só que é preciso combatir os ilícitos, que non podemos ter unha economía legal, todo isto que estamos falando agora de bioeconomía, de desenvolvimento, de integración lavoura, floresta, pecuaria, mas temos que combatir tamén os ilícitos, seja o garimpo, a grilaxen de terras, o desmatamento, a queimada ou a invasão de terras. Iso é ben importante, mas acho que há sem dúvida uma vontade das autoridades municipais, estaduais e federais para fazer isso. Tivemos muito boas notícias respecto do Brasil na COP26 de Glasgow. O Brasil assinou o compromisso global sobre metano, bem importante se consideramos que 73% do metano lançado na atmosfera é de origem na agropecuária. Então, podemos dizer que o Brasil tem com 218,2 milhões de bois a maior cabanha de bois do mundo, e que cada boi libera 60 quilos de metano ano. A produção é realmente bem impressionante. Imaginem, só no mês de setembro de 2021 foram exportadas 212.000 toneladas por valor de 1,19 bilhões de reais, 77% a mais do que em setembro de 2020. Toda aquela carne vai para China, Hong Kong, Egito, Chile, Rússia, Arábia Saudita. Então, é bem importante manter isso, mas fazê-lo sustentável. Também foi muito bom que o Brasil assinou, não aconteceu isso em 2014, aconteceu agora, a Declaração de Florestas, onde temos 12 bilhões de dólares de fundos públicos e 7,2 bilhões de fundos privados para a preservação das florestas. Temos também um Programa Nacional de Crescimento Verde e devo dizer que as florestas podem contribuir com até 37% para as metas de mitigação do clima, segundo o Acordo do Paris. E temos mais outras medidas, a PL 6.539 do Senado, que atualiza a Política Nacional de Mudança do Clima. Então, há muitas coisas, há vontade de ter políticas, planos e programas. Eu fiquei muito impressionado ontem, no último painel, onde se falou que a rentabilidade de 1 hectare de açaí, castanha e cacau pode ser bem melhor, 5 a 10 vezes mais do que 1 hectare de pecuária ou 2 a 4 vezes mais de 1 hectare de soja. São novas fronteiras. Temos, não sei, que combinar o tradicional, o que já está sendo feito, com coisas renovadoras. Mas temos mais boas notícias. A preocupação ambiental não é só uma questão dos governos, sejam estaduais ou federais, é também que chegou com força ao setor financeiro, depois de passar pelos setores de energia e de alimentos. Agora, por conta dos fundos de investimento, dos private equities, há muitas empresas que a neutralidade no carbono virou tendência nas empresas. Algumas estão adoptando medidas internas, outra compra de créditos, outras investindo em áreas verdes. A parceria Santander, Itaú, Bradesco, o que está fazendo a Gol de compensação de carbono, o que está fazendo a Amaro, a Simple Organic, só por falar em empresas brasileiras ou estabelecidas aqui, são coisas bem importantes, acho, para nosso futuro e a neutralidade do carbono. E também a integração, foi falado ontem, a integração de sistemas de conhecimento, ciência, tecnologia, inovação, mas também os saberes dos povos tradicionais, dos povos da floresta, saber como manejar os recursos aquáticos, os recursos terrestres, a agricultura familiar, importância das mulheres rurais e atividades de maior escala. A floresta em pé é essencial para gerar renda, emprego, para o desenvolvimento sustentável e também é essencial para a vida. E dados importantes de comunicação. Segundo um estudo recente, 90% dos brasileiros entrevistados se dizem preocupados, isto é muito bom, com a preservação da Amazônia. Entre moradores da região, só 48% disseram conhecer a floresta. E dos que vivem em outras regiões deste imenso Brasil, 86% nunca foram a algum dos estados da Amazônia legal, vindo de um país que fez do turismo uma das suas fontes de desenvolvimento. As senhoras e senhores podem acreditar que o potencial do turismo amazônico e o potencial do turismo de todo o Brasil é realmente muito expressivo, bem impressionante para olhar o futuro.
E tamén precisamos da cooperación internacional. Alén do que nos facemos junto como membros da Unión Europea, fixemos 4 cousas nas últimas semanas. Primeiro, un webinario como a Zona Franca de Manaus para falar de biofarmacia, bioeconomía, bioalimentación. Estamos colaborando, isto é fora da Amazonia, como Sesc e Pantanal para reducir as queimadas. É a maior reserva privada que é a do Sesc e Pantanal de todo o bioma, e nós temos unha experiencia, infelizmente, en que estado de queimadas e de incendios por conta do verao europeo. Tamén temos establecido o programa Mulleres Rurais, junto con as Nações Unidas, para prestigiar aquelas productoras que son geradoras de renta, de igualdade e que precisan de protección de todos os direitos. En último lugar, apresentamos na sexta-feira pasada na Embaixada o proxecto Madeira de Lei, junto con a Policía Federal, para a rastreabilidade da madeira, que a madeira ilegal que sai da Amazonia vai ás veces para Sao Paulo, mas moitas veces va para portos europeos dos Estados Unidos. Entón, precisamos de unha cooperación técnica con rastreabilidade e medios informáticos. Cooperación internacional. Segunda cooperación internacional, aquí o Brasil faz parte, junto con 7 países da OTCA, Organización do Tratado da Cooperación Amazónica, sediado en Brasilia, nunha nova sede, Bemonichiña, e onde o Pacto de Leticia renovou iso. Acho ben importante ter parcerías con os outros países que, mesmo se non falan a mesma lingua, ten moitos problemas semellantes na preservación da floresta amazónica, que é a maior entregación ao xobón. E do lado, o embaixador Ignacio falou Acordo Unión Europea-Mercosur. Eu tive, ou se chama niso, o privilexio da idade, eu tive a honra de estar no 1995 na sede da Presidencia do Goberno Español no lanzamento das negociações do Acordo Unión Europea-Mercosur, acrediten, 1995. Acho que agora estamos diante, mesmo con problemas, de unha oportunidade histórica para avanzar en iso. Sería a asociación da Unión Europea como a quinta maior economía do mundo, os 4 países do Mercosur, 266 millóns de persoas. Iso é bom para derrubar barreiras tarifarias, non tarifarias, maiores investimentos. Iso vai gerar maior comercio, maior PIB, maior emprego e mellores salarios. Iso é desenvolvimento sustentado. Entón, mesmo, fixemos un estudo da Universidade de Madrid, junto con, falando de Noruega, Statistics Norway, vamos a ver se dice, Deutsches Institut for Entwicklungspolitik. Son estas 3 institucións fixeron un estudo para saber cando finalmente fose acordado o Acordo Unión Europea-Mercosur, que é o que vai acontecer. A vantaxes no comercio e economía, já falei, as exportações de carne de boi van ser ter un momento ben reducido, mas é mellor traballar e mellorar a pecuaria do que poner barreiras ao comercio. Poner a promerar todo en Brapa é moito bueno niso, seja como alimentación, o arroto de boi, o que seja, mas poden seguir. Además, temos fortalecimento con ese acordo das cadeas de valor globais, certificando a origen dos inputs e produtos máis complexos. Entón, geramos maior emprego en renda e menor intensidade en geración de carbono. É sustentable? Sim, é sustentable. Ten moitas cláusulas que se referen á implementación do convenio de cambio da mudanza climática e ao Acordo de París. Tamén ten defensa dos dereitos dos traballadores e de unha cultura empresarial responsável. Afrontamos o desmatamento, o manexo sustentable e conservación das florestas, como a participación da sociedade civil na implementación deste acordo. E acordos serán executáveis e por medio de un mecanismo, temos un mecanismo a Europa e o Mercosur de resolución de disputas se temos un desacordo. E além disso, se reforza un conjunto de compromisos vinculantes para a protección do medio ambiente, os CITES, o Convenio Internacional de Especies Protegidas na Fauna e Flora Silvestres, o Convenio de Diversidade Biológica, a pesca sustentável da Organización da FAO, da Organización das Nações Unidas de Agricultura e Alimentación, e o bemestar animal. Entón, acho ese acordo ser un gaña-gaña, con atención aos produtos sensíveis, de un outro lado, que vai trazer crecimento e xeración de emprego basados en sectores tecnolóxicos máis avanzados do que agora e unha tecnoloxía máis limpa. Vai trazer mellores salarios, maiores beneficios para as empresas,
Pero, além de tudo isso, vai lutar contra a desigualdade, vai reduzir a pobreza e vai fazer as coisas máis sustentável. É verdade que os compromisos têm que ser cumpridos dos dois lados e, finalmente, tudo, o desenvolvimento, a redução da pobreza, tudo é sobre salvar vidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Amazônia em movimento. Gostei muito dessa ideia. Realmente, sim, tem essa percepção, não? Estando aqui perto do rio, esse movimento constante do rio, mas também da região. E para nós, para a delegação da União Europeia, realmente fazer este esforço que estamos fazendo com as câmaras, a Câmara Espanhola, a Câmara Finlandesa, as Eurocâmaras, é realmente ajudar nesse movimento. E hoje tivemos uma ótima possibilidade, não, de conhecer dois casos particulares bem emblemáticos do apoio, direi, da comunidade internacional. Mas não é somente isso, temos também aqui conosco na plateia o embaixador de Luxemburgo, o embaixador da Bélgica, o embaixador da Irlanda, o embaixador do Chipre, o embaixador do Paraguai, um país, como vocês sabem, do Mercosul e um parceiro muito próximo do Brasil. E há muitos outros embaixadores ou colegas, e que também, como não, tem o Portugal, que estava esquecendo o Portugal, e esquecer o Portugal aqui no Brasil tem realmente delito, é um grande erro. Então, também, logicamente, o Portugal, que também esteve ontem na sessão de abertura com o secretário, que fez uma apresentação ótima. Mas também temos outros colegas, sejam embaixadores ou outras posições, que estão a nos acompanhar hoje desde Brasília ou desde outros lugares do país. Isso era um pouco a parte que queríamos apresentar da comunidade internacional, mas somos bem cientes que não somos os únicos que queremos contribuir a este esforço. E há também o setor privado europeu, que esteve presente em diferentes sessões, mas também, como não, o setor privado brasileiro, que tem demonstrado nesta área uma liderança que eu tenho que reconhecer, porque realmente em todas as conversas, quando teve que fazer apresentações aqui em Brasília sobre questões relacionadas com a Amazônia, teve sempre o apoio, o acompanhamento do setor privado. E como não, falando do setor privado, o CNI é um grande líder nesta área. Eu me lembro que alguma das atividades que teve fazer em Brasília teve a grande fortuna de fazer palestras conjuntas com Marcelo Tomé, que é o diretor executivo do Instituto Amazônia mais 21, uma demonstração justamente do que a CNI tem que fazer. Marcelo queria realmente estar aqui conosco hoje, como outros também que queriam estar, mas como fizemos a propósito de que este evento fosse no mesmo tempo que a COP26 em Glasgow, logicamente muitos deles tiveram que viajar a Glasgow, e é o caso do Marcelo, que não está conosco. Mas bom, ele mandou uma pessoa muito qualificada para nos acompanhar hoje, ele está fazendo isso através da tela, então ainda não vemos ele, mas ele vai, espero, aparecer muito proximamente. É Frederico Lamego de Teixeira Soares, superintendente de negócios internacionais do SENAI, CECI-EIL, instituições bem importantes. Federico Lamego é economista, doutorando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, com títulos de mestres em Economia Financeira pela Universidade de Londres e em História pela Universidade de Brasília. Possui formação executiva em negociação, estratégia e política econômica pela Harvard Business School, MIT e London School of Economics. Atuou como consultor em estratégia e planejamento para diversas organizações públicas e privadas no Brasil. É hoje responsável pela estratégia internacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, do Serviço Social da Indústria e do Instituto Evaldo Lodi. Federico, você tem a palavra. Bom dia a todos, muito obrigado, embaixador e amigo Inácio Ibáñez, da União Europeia. Queria também agradecer e dar as boas-vindas ao embaixador e amigo Fernando Casas, da Espanha, e ao embaixador Odd Hud, da Noruega. É um prazer estar com todos aqui presentes. Eu venho aqui para passar um pouco do que a CNI tem feito nessa questão da agenda da sustentabilidade. De um lado, nós entendemos que a
economia da região fortemente sustentada pela agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, mineral e também pela própria indústria de transformação, ainda faz pouco uso de diferencial de recursos naturais únicos da região. E, nesse sentido, nós entendemos que há um amplo espaço para um trabalho voltado à pesquisa aplicada e o desenvolvimento de tecnologias mais avançadas. E, nesse sentido, nós compartilhamos muito a visão de desenvolvimento para a Amazônia proposta pelo pesquisador Carlos Nobre, conhecida como Amazônia 4.0, que obviamente consiste na construção de uma economia fundamentada no aproveitamento mais racional da biodiversidade do bioma amazônico, sobretudo potencializando os ativos biológicos e os biomiméticos, né? Nós entendemos que existe um grande potencial de transformar toda essa riqueza numa vantagem não só comparativa, mas uma vantagem competitiva e, sobretudo, de projeção da imagem do Brasil no exterior. E, nesse sentido, nós estamos falando aqui de áreas de grande potencial de retorno, né? Seja em temas ligados ao próprio uso da inteligência artificial, o aproveitamento da biodiversidade amazônica, tem amplo potencial para o uso de Big Data e com temas ligados ao desenvolvimento de fármacos, alimentos, cosméticos, biosintéticos, nanotecnologia, engenharia genética, etc., né? Essas tecnologias são de grande potencial para deslanchar as inovações em escala que vão projetar essa imagem de uma Amazônia sustentável e de uma nova economia pautada na sustentabilidade, né? Sem falar de outros temas, como já mencionado pelo próprio embaixador da Espanha, ligados ao ecoturismo, né? E, nesse sentido, nós aqui da CNI estamos lançando duas grandes iniciativas que eu gostaria de compartilhar com todos, que vão se conectar com o tema do Fundo Amazônico, que eu gostaria de abordar também. E a primeira delas diz respeito ao lançamento do Instituto Amazônia Mais 21, que é um instituto, uma organização sem fins lucrativos, que a CNI está lançando nesse exato momento, durante a COP26, na semana que vem vamos ter também um lançamento oficial em Dubai, durante a Expo Dubai. E esse instituto, ele tem como grande objetivo promover negócios sustentáveis para a região amazônica. Ela é a resposta da CNI para essa agenda da sustentabilidade, entendendo que nós precisamos, ao lado de uma agenda voltada para a conservação, buscar soluções de negócios sustentáveis, em que pese o peso da inovação e da pesquisa aplicada como um fator crucial para essa agenda. O Instituto Amazônia Mais 21, que está sendo criado, ele é um instituto que ele vai trabalhar basicamente em duas grandes vertentes. De um lado, nós queremos conectar demandas de pequenas e médias empresas e também de empresas que querem investir na região amazônica, buscando o desenvolvimento de negócios sustentáveis de alto impacto, com fundos de investimentos internacionais, fundos como o próprio Fundo Amazônico, entre outros, fundos de banco, dentro dessa agenda ESG. O que nós estamos propondo é até o estabelecimento de standards ESG para a região amazônica, que dialoguem com as regras hoje colocadas pelo setor privado, sobretudo pelas instituições financeiras, e que isso possa convergir numa agenda propositiva. Nós entendemos que esse é um trabalho enorme, de muitas vezes pegar na mão os empresários locais, não só de desenvolver essa cultura do ESG nas pequenas e médias empresas da região amazônica, mas, sobretudo, de adaptar
a sua própria lógica de governança a critérios do setor privado e que, com isso, a gente consiga traduzir essa conciliação de funding com negócios sustentáveis em projetos de alto impacto. Então, nosso objetivo é exatamente conectar esses dois mundos. E, do outro lado, o Instituto Amazônia Mais 21 também propõe um fórum empresarial com a participação do setor privado e de empresas que estejam preocupadas com a agenda amazônica, para que juntos nós consigamos debater soluções e identificar exatamente quais são os desafios para estimular essa agenda de sustainable business na região amazônica. Isso não é uma questão simples. Nós já estamos em conversa com alguns fundos de investimento, tanto nacionais quanto internacionais, e existem enormes gargalos, seja de quem oferece o crédito, de um lado, e seja do tomador do crédito. Nós precisamos, de um lado, de créditos que estejam taxas de remuneração compatíveis com a realidade amazônica, e, por outro lado, uma adaptação dos critérios de compliance e de todas as questões ligadas à governance que sejam compatíveis com a realidade amazônica. Então, esse é um grande trabalho que a gente quer colocar esses atores dentro de um fórum e começar a discutir isso para começar a fazer essa agenda de longo prazo. A segunda resposta que a CNI vem a dar para essa agenda é que nós, primeiro queria lembrar que nos últimos 10 anos, a Confederação Nacional da Indústria, por meio do seu fórum, que é a Mobilização Empresarial pela Inovação, lançou uma iniciativa grande de estruturar uma rede de institutos senais de inovação. Esse foi um investimento grande que nós temos feito aqui na Confederação Nacional da Indústria nos últimos 10 anos, de estruturar uma rede que busque desenvolver projetos de pesquisa aplicada voltados para atender demandas do setor industrial brasileiro em todo o país, em temas transversais e temas de competências estratégicas para a nossa indústria. Esses institutos contaram com uma parceria com o BNDES. Nós investimos, só do lado do BNDES, recursos da ordem de 1,6 bilhão de reais, né? E buscamos, para nos apoiar nessa implementação, por meio do SENAI, que é uma instituição muito conhecida, acho que por todos, na área de educação profissional, trazer duas grandes instituições, uma europeia, que é a rede Fraunhofer, da Alemanha, e do outro lado o MIT, que se encantaram com essa ideia. 10 anos após o lançamento desse empreendimento, e para nós foi uma grande mudança, não só cultural, como até de proposta de valor do Senai, nós conseguimos já contar com mais de 1.000 projetos em execução, com recursos já alocados de empresas e de outros fundos da ordem de 800 milhões de reais, e hoje já contamos com mais de 1.000 pesquisadores trabalhando nesses 27 institutos alocados em todo o Brasil. Sem sombra de dúvida, trata-se da maior iniciativa de P&D em execução no Brasil nos últimos anos, mesmo em tempos de crise econômica, e esses institutos, eles buscam também fazer uma conexão com a Universidade Brasileira, eles não dispensam a Universidade Brasileira, assim como na rede Fraunhofer na Alemanha, e se conectam com essas demandas das indústrias. Bem, nós estamos agora desenhando um novo Instituto de Inovação, que vai ser o Instituto de Inovação em Biodiversidade, voltado para trabalhar questões ligadas à agenda socioambiental e, sobretudo, à agenda da sustentabilidade,
da região amazônica e da região centro-oeste. Esse instituto possivelmente vai ficar localizado aqui na região centro-oeste, no Distrito Federal, mas com um olhar crítico para a região da Amazônia Legal e também para a região do centro-oeste. E nós vamos, nesse processo, estamos num pleno processo de desenhar agora o seu business plan com toda a identificação das áreas de atuação que vão desde temas como microbiologia, biologia molecular, bioinformática, entre outros temas aí diversos, né? E nós vamos precisar de parceiros, né? E nós entendemos que a União Europeia é um parceiro crítico e essencial para essa iniciativa e, desde já, gostaria de convidar tanto a Noruega quanto meus colegas da União Europeia e da Espanha para que a gente possa apresentar e discutir em conjunto o escopo desse projeto. Então, eu queria colocar as senhoras e os senhores que, do nosso lado, essas são duas agendas cruciais. Do lado empresarial, nós temos o Instituto Amazônia Mais 21, que quer desenvolver exatamente essa cultura ESG nas empresas da região amazônica, estimulando sustainable business, de um lado, e do outro lado, já na agenda mais técnica, né, focus on results, nós temos o Senai, já lançando esse Instituto de Inovação no tema de biodiversidade. E, para finalizar, nós entendemos que o Fundo Amazônico ele tem um papel crucial em tudo isso, na medida em que ele pode exatamente ter um trabalho mais direcionado para o financiamento que vá além de temas ligados às transformações estruturais da Amazônia, mas que ele possa ter um direcionamento para projetos com uso mais intensivo de tecnologia. Essa é um pouco da recomendação que nós pedimos na eventual reabertura desse fundo, que haja essa preocupação de a gente olhar com cada vez mais ênfase chamadas de projeto e estímulos para projetos de cunho tecnológico. E nós entendemos também que, mesmo com todo o sucesso dessa iniciativa, que é o Fundo Amazônica, nós entendemos que o processo de submissão de propostas de projeto ele poderia ser mais ágil e poderia se pensar um pouco de uma simplificação do processo de apresentação de projetos e, além do que se fortaleça a comunicação para os diversos stakeholders da região amazônica sobre o potencial desse fundo. Eu acho que esse conjunto de ações vem a potencializar demandas por projetos da região e, com isso, o que nós queremos é cada vez mais ampliar essa agenda de projetos sustentáveis na região amazônica e, com isso, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Federico. Realmente uma apresentação muito rica. Gostei muitíssimo tanto da apresentação do Instituto Amazônia Mais 21, que eu já tinha conhecimento e já começamos a trabalhar em ideias conjuntos, mas também este novo Instituto de Biodiversidade, não, com o Senai, que eu acho que vai ser, sem dúvida, muito importante, desde já, em nome dos três que estamos aqui, mas estou seguro também dos outros colegas que estão nos acompanhar, vamos aceitar esse convite para ter essa apresentação do Instituto de Biodiversidade, que eu acho que vai ser, sem dúvida, um elemento muito importante. Vamos passar à última parte, que é a parte das perguntas, e hoje eu vou fazer, normalmente muitas pessoas pensam que os embaixadores o que mais gostamos é falar, contar coisas, mas realmente o que os embaixadores gostamos mais é fazer perguntas, porque também parte do nosso trabalho, se você não faz perguntas, não pode compreender as coisas, não pode avançar. Então, desse ponto de vista, hoje eu vou ser o que faz as perguntas, não são todas minhas, há muitas que são de colegas que estão aqui a nos acompanhar ou que podem chegar das redes e, logicamente, convido a todo mundo a me passar
essas perguntas. Vou começar um pouco no mesmo ordem de intervenções que tivemos. Vou começar com o nosso colega o embaixador da Noruega, e vou fazer a pergunta, porque recebi a pergunta em inglês, vou ler também em inglês. To Ambassador of Norway, there were quite a lot of criticism on how the money was spent, namely Definitivamente, isso deve ser evitado no futuro. Um exemplo muito bom de oportunidades que podem ser feitas. Fundação Jari, nós tivemos a chance de ouvir um pouco uma apresentação deles, mas você ainda não estava aqui. Mas a Fundação Jari tinha um projeto de 3,5 milhões para o manuseio de açaí, substituindo o diesel para painéis solares. Substituição do diesel para energia solar. Isso não foi aprovado porque veio de uma fundação conectada com uma empresa privada. Você conhece esse aí? Não, obrigado. Sim, nós ouvimos essa crítica, sim. Mas como eu havia dito na minha abertura, como a verba é gasta foram as decisões brasileiras. Nós entramos num acordo com o Brasil e nós não mudamos nenhuma palavra nesse acordo. Toda a utilização do fundo é baseada nas decisões brasileiras. Nós gostamos muito dessa participação de várias partes interessadas na estrutura de decisão. Então, tanto nas ONGs quanto na indústria. Então, nos projetos como esse, não nós temos nenhuma colocação. Claro, tem espaço para melhorias no fundo, mas nós acreditamos que BNDES está no website e, claro, sempre tem espaço para melhorias. Mas isso é uma decisão brasileira de como utilizar a verba. E vamos aqui para Fernando, e também mantendo a mesma linha da pergunta, e também a pergunta está em inglês, mas você pode responder em inglês ou português, claro. A pergunta vem de... The first one I haven't mentioned was coming from Sergio Chamoni. It was the question I did not identify, sorry. This question is coming from Renato Pacheco. He's the consul of Sweden in Sao Paulo. The question is, how to assure international transparency in the application of the resources in Brazil? Which kind of tools we can use to improve transparency? Well, thank you. I would say that transparency is assured provided we stick to different sources of research, be it in academia, be it NGOs, be it the governmental resources, and our own pesquisa from embassies and international organizations having headquarters here. Sometimes we have what the French used to say l'embarras du choix, because there are so many data available that we have to pasar un pente fino, no? Por todos ellos. But I would say this transparency, this is a very open society. And I would say that here, as in many other Latin American countries, because the state had 200 years of independence, but civil societies are very open, are strong, and have lots of media for research and for inquiry. So this is particularly special in Brazilian society. Maybe the main challenge has to be to have the right analysis of data. But data, there are plenty, and transparency is also here. Thank you very much, Fernando. I go to the third one, to Frederico. Esta vou fazer eu mesmo, se posso, Frederico. Você falou muito, não, dessa ação da CNI com instituições internacionais, seja no mundo da financiação, como também da pesquisa. Eu gostaria, porque sei que vocês fizeram coisas, se você pode um pouco nos explicar como foi as ações que a CNI
tem feito nos últimos tempos, sobretudo para explicar melhor o Brasil fora, que é sempre um grande desafio para todos nós. Também, muitas vezes, como embaixadores, temos que explicar coisas que estão acontecendo. Este é um grande país, um país de nível de tamanho continental, tem uma realidade complexa e então tratamos de fazer esse trabalho. Mas eu sei também que a CNI, sobretudo, eu vou me referir a esta questão do desmatamento, esta imagem ruim que o Brasil tem tido nos últimos tempos, e eu sei que vocês, desde a CNI, fizeram, ademais dos esforços que você apresentou antes na sua fala, mas também outros esforços que fizeram e, sobretudo, como estão a trabalhar para se conectar, que já estão do ponto de vista dos produtos, do ponto de vista da sua produção. Já é Brasil um país muito conectado com o mundo, mas é verdade que às vezes as relações, diremos, por exemplo, em instituições como a CNI com outras instituições similares na Europa ou em outros países do mundo, era um pouco se você podia nos elaborar sobre esses esforços da CNI, que eu acho que é muito bom conhecer eles melhor. Frederico, por favor. Obrigado. Bem, essa obviamente que é um tema sensível e complexo, mas do lado da CNI, a CNI tem buscado, de um lado, por meio das suas parceiras, que são as respectivas câmaras de comércio, câmaras de indústria, que são parceiras da CNI, ela sempre promove encontros bilaterais com essas câmaras voltados para a promoção de negócios, e nesses encontros o tema da sustentabilidade tem ganho cada vez mais importância, né? Tem sido um tema crucial para que a indústria brasileira possa comunicar para empresários de outros países essa agenda de um Brasil que pode dar certo, um Brasil que tem um compromisso com negócios sustentáveis. Do outro lado, nós temos esse grande fórum, que é a Mobilização Empresarial pela Inovação, que hoje reúne quase mais de 400 empresas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, CEOs, que se reúnem a cada 2 meses para dialogar a agenda de inovação, sobretudo para buscar o aumento do investimento privado nessa agenda de inovação, em parceria com atores do governo federal. Essa é uma outra agenda cujo tema da sustentabilidade tem ganho cada vez mais proeminência. E do lado das entidades que trabalham essa agenda de educação e tecnologia, sobretudo, eu digo que são as entidades do Senai e o próprio SESI, nós temos buscado ampliar as nossas relações de cooperação técnica, sejam com doadores e países tradicionais, a exemplo da Alemanha e do Japão, que hoje são os principais parceiros do Senai nessa agenda. E como exemplo, embaixador Ibanez, eu cito que nós devemos estar firmando agora 2 grandes projetos no tema do hidrogênio verde, com a GIZ, recursos que vêm tanto do BMZ alemão como do Ministério do Meio Ambiente, para estimular negócios sustentáveis nessa agenda do hidrogênio verde. Já temos também uma agenda crescente no tema das energias renováveis e eficiência energética, também com a Alemanha, né? Então, esses são exemplos de como nós estamos buscando promover essa indústria que busca um diálogo da sua sustentabilidade de uma forma mais ampla. Muitíssimo obrigado, Frederico. Eu acho que sim que é bom conhecer estas experiências, não, de cooperação e de trabalho. E realmente a nossa experiência lá, como União Europeia, vai também muito nessa direção. Vocês são grandes parceiros nossos e muitas outras instituições. De fato, hoje mesmo aqui, aproveitando que estou em Belém do Pará, vou fazer uma inauguração nesta tarde com um projeto que é um projeto importante. Os nossos parceiros lá são o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, o Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e o Centro de Pesquisa Agrícola para o Desenvolvimento Internacional, CIRAD, não? E também, como não, que neste caso do governo francês. Não? Outro exemplo,
como você falou, dos casos da Alemanha e de outros países, desse trabalho do que nós falamos da equipe Europa, não? Que é sempre colocar os esforços da União Europeia, que é esforços conjuntos de todos nós, de todos os países da União Europeia, mas também com as cooperações bilaterais e colocar esforços conjuntos que estamos fazendo com todos nós. Esse vai ser um projeto bem importante, vai ser um projeto de 4,6 milhões de euros e vai buscar contribuir para a redução do desmatamento, principalmente aqui neste estado, no estado do Pará, e que está nesta linha. Então, aproveitando este evento e aproveitando que estamos em Glasgow, vamos fazer essa inauguração. E acho que os outros parceiros estão também a trabalhar nessa direção. E ter o setor privado, eu acho que isso, e com isso vou me dirigir para o final, porque hoje temos um programa bem exigente do ponto de vista do tempo. Vamos ter a grande honra de receber o vice-presidente Hamilton Mourão aqui ao final, então temos que estar muito justos. Tenho lá um relógio que vai me marcando os segundos que tenho que me dirigir para o final. E se queria realmente dar tributo aos esforços do sector privado, eu diria o sector privado brasileiro, hoje representado aqui por CNI, como não também o sector privado europeu, hoje representado por Eurocâmaras, mas muito particularmente por a Câmara espanhola e a Câmara finlandesa, que realmente nos deram esta oportunidade ótima para estar aqui. Temos também outras câmaras bem representadas aqui. Estou vendo a Suécia, por exemplo, também. Realmente este esforço coletivo é importante. Tivemos na semana passada a visita do nosso alto representante. Eu acho que foi um momento bem importante na nossa relação União Europeia-Brasil. Ele teve a possibilidade de ter uma muito boa conversa com o vice-presidente Bolsonaro, muito focada nos temas que estamos falando aqui também, muito focada no desenvolvimento sustentável na Amazônia, realmente os novos compromissos anunciados por o governo brasileiro, que eu acho que todos nós que estamos aqui no palco tivemos a possibilidade de felicitar ao governo. É verdade que agora necessitamos, como sempre, que qualquer governo faz uma promessa, ver que essa promessa vai se converter em realidade, mas bom, nós, a comunidade internacional, estamos preparados para ajudar. Hoje voltaremos a reiterar essa ideia com o vice-presidente. Eu queria realmente agradecer a meus colegas aqui, ao embaixador Odmagne, ao embaixador Fernando, a Frederico lá na CNI. Foi um painel muito bom e muitíssimo obrigado, e continuamos com a programação do dia de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado aos componentes deste painel pela excelente discussão aqui levantada, e gostaria